Meus irmãos, Nicolás Maduro declara Jesus como Senhor da Venezuela. Ele surge em rede nacional no Palácio de Miraflores, clamando a Jesus Cristo como Senhor. E a pergunta que ecoa é: conversão ou pavor de perder o trono, medo? O homem que se sentia intocável, o comandante da máquina de opressão, que nesse tempo todo pouco se falava acerca de fé, de Cristo, de salvação, agora acuado, ele fala em Cristo como Rei, como o Senhor da Venezuela. Vamos meditar um pouquinho acerca disso, fica até o final aí. Antes de falarmos, dê aqui o seu like, selando o seu voto aqui, pela justiça, pela palavra de Deus. Se inscreva nesse canal para continuarmos anunciando as verdades acerca do reino. Yo como ciudadano y presidente me radicalizo con Cristo y reconozco al único Dios real y verdadero, el único que adoro y honro, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que protege y protegerá a nuestra patria. Por eso lo declaro voluntariamente desde el Palacio Presidencial de Miraflores. Lo alabo, lo adoro y a Él únicamente toda la gloria por siempre. Y que se haga la paz en Venezuela, América del Sur y el Caribe. Que viva nuestro Señor Jesucristo. Que viva el pueblo de Cristo. Y que se haga la paz. Muchas gracias. Gracias. Meus amados irmãos, o que presenciamos em Miraflores é um momento de profunda reflexão. O líder que esmagou a economia, a esperança de milhões, agora se volta para Deus, entre aspas. A palavra nos ensina a olhar para o fruto. Quando o homem que se achava um semideus, que decidia quem comia, quem falava e quem vivia, jogava aqueles tanques em cima da população para silenciar, agora ele percebe o real poder de uma nação militarmente superior a dele. O medo gela a alma. É o medo da perda total, perda do poder, perda da vida, perda do trono. A fé que nasce na presença iminente do porta-aviões não é uma fé que salva, é o instinto de sobrevivência, disfarçado de uma piedade. Ele não se ajoelhou diante do Cordeiro, ele ajoelha-se diante do prospecto de um colapso total, da perca iminente. O Evangelho está sendo usado como um escudo, um biombo espiritual para negociar a sua própria segurança. Para testar esta validade deste arrependimento de palácio, a Bíblia nos oferece um espelho inegociável. Qual espelho? A conversão de Zaqueu em Lucas 19. Zaqueu era um opressor de seu povo. Ele usava o poder para enriquecer ilicitamente. Quando ele teve um encontro genuíno com Jesus, ele fez uma declaração que transcende o discurso. A ação dele transcende o discurso. Se defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Dor genuína. Sim, compulsão, dor pelos pecados, não pelas consequências. Confissão, admitiu o erro publicamente. Restituição, ele corrigiu o mal causado e reparou o dano. Maduro pode ter feito a confissão pública diante das câmeras. Senhor, Senhor, Jesus disse naquele dia, muitos vão dizer isso. Fiz isso em teu nome, expulsamos demônios. Eu não os conheço, porque não era uma conversão genuína. Usava a Bíblia, usava o nome de Cristo. Entende? Aonde está a restituição? Aonde está o arrependimento, a ação genuína? Os frutos dessa suposta conversão? Se este fosse um arrependimento verdadeiro, a cena seria outra. O líder quebrantado não faria um culto, ele faria a restituição ao povo que ele esmagou nesse tempo todo, que estão aí refugiados em países como o Brasil, em outros países, procurando um meio de vida, procurando sobrevivência. Povo dele aí que estão nas vielas, nos becos, com cartazes, pedindo comida para sustentar os próprios filhos. Sim, porque o governo esmagou a sua própria população. A libertação imediata e incondicional dos presos políticos lá que ele prendeu, porque não concordava com ele, porque não concordava com o partido que estava oprimindo o povo, ele prendia todo mundo. Porque se há uma conversão verdadeira, um Cristo que ele diz que é Senhor, ele tinha que soltar este povo. A abertura dos países à observação internacional, o fim dessa máquina de opressão, sim, o pedido de perdão às milhões de pessoas que fugiram da sua pátria, cruzando fronteiras a pé por causa da fome e do desastre, como dissemos aqui. O arrependimento verdadeiro, irmão, não foge do preço, ele o paga. Ele chamaria de volta as famílias que foram destruídas. Vamos reconstruir o país, vamos mudar. Não tem arrependimento.
a entrega das contas secretas, dos votos, a exposição da rede de corrupção e a admissão pública do desastre que a sua liderança causou ao patrimônio nacional, às empresas que foram esmagadas no próprio país. O que vimos, no entanto, é o homem apegado ao poder usando a Santíssima Trindade como um talismã protetor enquanto a opressão continua intacta. Ele não se ajoelhou diante de Cristo para servir, ele se ajoelhou para ser servido, protegido do juízo que já se anuncia no horizonte. A fé genuína, irmão, transforma a vida. A fé de conveniência apenas tenta manipular o destino. O Evangelho não é um colete à prova de balas para ditadores. Que o Espírito Santo toque o coração do povo venezuelano, mas que a Igreja do Senhor Jesus mantenha o discernimento. O temor do Altíssimo exige mudança de vida, restituição. O temor do porta-aviões, sim, do exército americano, só exige ali um bom discurso, né? Olha, Jesus é o Senhor da Venezuela, Jesus reina sobre nós. E o preço de um evangelho misturado com o poder temporal é sempre alto demais. Ele não quer restituir, ele não quer reconhecer os erros, as falhas. Então este Cristo, que ele está dizendo que é o Senhor da Venezuela, é o Senhor da nossa vida, este Cristo que reina para todo sempre, que nós cremos, que nós servimos, também é o Cristo que ele deveria reconhecer os seus pecados diante dele, se ajoelhar diante dele, de corpo, de alma, e dizer assim: olha, Senhor, nós fizemos o que é errado, nós defraudamos, nós esmagamos o nosso próprio povo para sustentar essa máquina aqui, mas não, com medo agora de ser julgado, ele joga esse lance de fala aí, né? Então são várias capas de revista que estão aí pelo mundo falando, né? Jornais, portais venezuelanos, por exemplo, o governo, diz assim: o presidente Maduro dirigiu o encontro de oração binacional por la paz. Destaca ali o ato de oração à união das igrejas cristãs e evangélicas e a frase de que Miraflores virou altar para glorificar a Deus e que Jesus é o chefe, né, da Venezuela. Jesus está longe disso, irmãos, pelo amor de Deus. A sugestão ali que eles colocarem ratifica a Jesus Cristo como Senhor e dono da Venezuela. Oh, meu Deus, meu Deus. É assim: Senhor, o Senhor é o dono, mas deixa que eu vou fazer minha vontade aqui, né? É isso que ele está fazendo. O Palácio de Miraflores se converte em altar de oração. Isso aqui são os prós-governos, né? Povo da Venezuela se une em oração com irmãos cristianos dos Estados Unidos. Olha aí, fala de oração, né? Lá para comover os irmãos da América, para ter complacência do seu governo, ele continuar aí essa máquina de opressão contra o povo. Meu Deus, são coisas, né, que como as pessoas usam a fé nesses últimos tempos, um discurso, né? Vamos mexer com a bancada evangélica, cristiana ou cristãos lá da Venezuela para poupar, né, do massacre dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Mas aí narcotráfico, tantas coisitas mais, ele não observa isso e não vê isso, né? Então Jesus Cristo é dono da Venezuela? Deixe seu comentário aí, irmãos. Comente acerca disso. A CNN Brasil diz: Maduro declara Jesus Senhor e dono da Venezuela em meio à tensão com os Estados Unidos e enfatiza o contexto de pressão militar americana. Ele faz um ato religioso em Caracas sob pressão dos Estados Unidos. Pois bem, depois vai dizer aí que ele é o bonzinho, que ele é o cristão, que Jesus ali é o dono e a Venezuela foi atacada. Enfim, né? Vamos orar pelos venezuelanos, pela igreja da Venezuela, que Deus dê discernimento ao seu povo, para que eles não se vendam, para que a igreja não se corrompa, como Constantino fez lá atrás com a igreja, mas que a igreja siga firme e que Deus faça a sua plena vontade na Venezuela, no Brasil e no mundo. Deus abençoe vocês. Se gostou, curta, compartilhe e envie para alguém. Paz.